No Sarau Arte, Meio Ambiente e Fé Cristã, temos o privilégio de ter a participação do teólogo e palestrante Timothy Carriquer, e da sua esposa, musicista Marta Kerr. Eles estão em Florianópolis e vão bater um papo com a gente aqui via internet. Como anda a situação atual do planeta? Olá, Cláudia. Uma alegria estar com você e com todos que estão participando desse evento. Olha, infelizmente a situação do nosso planeta é muito má. Além do que nós estamos passando atualmente, essa pandemia que varreu o planeta todo e que está em pleno andamento ainda há mais 3 crises muito graves que nosso planeta está passando. Primeiro, esta emergência climática. Segundo, a perda de biodiversidade. Nós já perdemos 1 milhão de espécies e, junto com isso, o adoecimento coletivo de todos os organismos intoxicados pela indústria química. Tudo isso tem um impacto imenso, junto com desmatamento e aquecimento, que facilita e intensifica a proliferação de pandemias, inclusive globais. Algumas com consequências menores que a atual, outras com devastações muito piores. Então, o aquecimento global é uma arma apontada para a saúde global. Isso que nós estamos passando agora. Este ano é crítico, este e os próximos anos. O ano 2020 e os próximos poucos anos. Porque essas 3 crises deixarão as sociedades, mesmo as mais ricas, mais desiguais, mais vulneráveis e menos aptos para recuperar o seu empenho anterior. Este ano, só com 4 meses de pandemia, já passamos de 250 mil mortes, e essas são apenas as mortes que são oficialmente notificadas. Isso por causa da Covid-19. Eu disse em menos que 4 meses, mas é um pouco mais do que isso. Enquanto isso, uma outra crise que a gente está vendo na televisão agora, as pessoas estão inquietas. Eu estou vendo os protestos lá nos Estados Unidos contra a injustiça racial, que é apenas somente uma consequência com a maneira que nós vivemos em sociedade. Então, tudo isso está sendo realmente levantado. A ciência também é bastante consolidária e consensual na sua advertência que este ano 2020, repito, este ano 2020, é o ano que as emissões de carbono na atmosfera têm que começar a diminuir se nós vamos conseguir contornar o aquecimento global, que levará a um caos irremediável. Não tem tempo para elaborar nisso, mas nós já estamos em meados desse ano, 2020. Já estamos em meados desse ano e tudo indica que nós não vamos conseguir contornar. E a situação de caos irremediável parece-nos certo. Parece-nos certo. Agora, interessante, né? Porque parece que falar de caos irremediável não é condizente com um teólogo que acredita nas escrituras que falam a respeito da soberania de Deus. Porque muitos respondem rapidamente a essas crises dizendo, mas Deus é soberano, o destino do planeta está nas suas mãos, isso é o problema e o cuidado dele, não é o nosso, né? Nossa preocupação é outra. Entretanto, essa atitude, ele ignora o que as escrituras dizem, não só no início, mas através das escrituras todas, de que Deus incumbiu a gente, o ser humano, nós, com a tarefa
com a missão, com a incumbência, com a responsabilidade de cuidar da criação. E se a gente fizer mal, nós sofremos as consequências. Então, é incumbência nossa e a situação é muito grave. Quais os assuntos mais importantes você acha que a participação dos artistas cristãos seria relevante? Cláudia, isso é difícil dizer, porque a questão da criação é tão interligada, mas eu diria que talvez o que está no centro de tudo no momento é a questão do aquecimento global. Algo que nem sempre a gente sente, que a gente percebe, né? Mas que já está sendo monitorizado já há décadas e está comprovado. Então, essa é uma questão que pode sensibilizar. Eu acho que as pessoas se sensibilizam bastante com a perda da biodiversidade. Então, a arte pode ajudar muito nisso, né? Quando nós saímos fora e fazemos nossos passeios e encontramos lixo, nós não temos encontrado tantos bichos, tantos pássaros, as abelhas estão sumindo. Então isso também é um assunto bastante importante, que a arte pode vir ao encontro. Mas os problemas são gravíssimos e afetam as pessoas nas sociedades mais frágeis. E isso é especialmente preocupante, né? Porque quem sofre mais são os países que justamente não têm contribuído tanto para o aquecimento global e às vezes são mais pobres e têm populações que estão mais em risco. De repente também alguma coisa sobre a imigração e os refugiados, porque isso também é uma situação que as Nações Unidas e o Banco Mundial estão nos dizendo que vai ficar cada vez mais. O que quer dizer ser um peregrino por esse mundo? E como nós recebemos o peregrino nas nossas casas? Então essas são algumas ideias. Este é um tema que os artistas cristãos devem tratar somente com a igreja ou eles devem tratar isso num sentido mais abrangente? Cláudia, certamente esse é um assunto que dá pano para manga nas igrejas, né? Muitas das nossas igrejas, muitas mesmo, não têm percebido a importância do assunto e a relação com a fé cristã. Então, certamente, falar na igreja é muito importante, a gente pode gastar muito tempo só fazendo isso. Mas, de fato, é um assunto de toda a humanidade. Afinal de contas, em Gênesis 1, em Gênesis 2, nós lemos que a imagem de Deus foi colocada em todo ser humano. Deus não criou simplesmente a igreja, a sua imagem, a sua semelhança. Ele criou o ser humano, macho e fêmea, né, no ser humano. Então, este é um assunto de certo modo de solidariedade com outros grupos, com a sociedade secular, com pessoas de outras persuasões de fé. É um assunto que cabe a todos nós. E então a comunicação, à medida que o artista comunica, e o artista também, ele já espelha algo da imagem de Deus no ser humano, por ser um criador. O criador criou criadores, né? Criadores menores, né? Com C minúsculo. Ele é o criador com C maiúsculo. Mas o artista, ele cria, ele sensibiliza e ele fala também, ao tratar este assunto e esse tema, ele fala do maior porta-voz de Deus, o maior missionário de Deus, que é a criação. O Salmo 19 nos diz que o céu e a terra anunciam as obras de Deus e glorificam a Deus. Então, nós temos tudo para entrar nesse assunto em todas as áreas, na igreja e fora da igreja, onde quer que nós tenhamos oportunidade. Forte abraço para todos vocês. Boa tarde, pessoal. Aqui vai a música Aleluia.
Te louvo, Senhor, e te canto, porque dizes que tão linda como esta canção me será a de amanhã. Muito obrigada, Timóteo e Marta, pela participação de vocês nesse evento.